E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou ler uma passagem do livro Ventos Horizontes, volume 2, e te convido para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer os conteúdos aqui do canal. Não tire nenhuma impressão do que você vai ouvir aqui, se for a primeira vez. Conheça os outros conteúdos, que às vezes eu tô calminho, outras vezes eu tô triste, outras vezes eu tô maluco, mandando todo mundo tomar no cu, mas é dentro de uma linha de um raciocínio, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês de coisas boas. Eu percebo que eu retrato muita dificuldade e, na verdade, eu sempre tento trazer a solução dessa dificuldade. Mas eu parei realmente para observar que numa balança eu convivo com muito mais coisa boa do que coisa ruim, resultados em trabalhos muito, sabe, bons, melhores do que propriamente ruins, se é que dá para entender isso, né, na complexidade da abstinência e da dependência química. E eu vim com o coração sendo preenchido numa esperança real, sabe? De compartilhar coisas boas que estão acontecendo. Mas é interessante, né? Porque é muito mais fácil lembrar, ver, sentir o que é ruim do que aquilo que é bom. Também é uma prática, né? Também é uma disciplina, é um cultivo para realmente doutrinar, aspas, a mente em observar as coisas boas e também, assim, ter um sentimento para as coisas boas. Mas é comum do ser sempre olhar para o que é ruim. De qualquer maneira, eu estou vivendo coisas maravilhosas com o trabalho, né, no aspecto de terapia e independência química. Eu tenho conversado com pessoas vivendo coisas maravilhosas. E a minha experiência também, aos 11 anos, frequentando grupos de 12 passos, vivendo a minha abstinência continuada, ela também é vivida com pessoas que estão mais tempo sem o uso do que eu, ou menos tempo, e vivendo coisas boas. Então eu vou tentar, pelo menos nesse vídeo, deixar uma passagem com coisas boas, tá? Eu escolhi um capítulo muito poético. Esse livro eu escrevi quando eu estava em Florianópolis, numa passagem sabática, e foi muito legal porque eu vivi coisas incríveis lá. Eu dei uma folheada aqui. Esse livro ele tem muita poesia, é um livro muito artístico. Eu retrato os aspectos da recuperação e do tratamento de álcool e drogas, mas como vocês que já me acompanham já conhecem, né, que, poxa, o meu estudo, ele é totalmente em cima do sentimento, em cima de uma clareza de raciocínio e o comportamento reativo, né, tendo sempre aquela máxima que eu gosto de usar, na pontinha do iceberg sendo o objeto de vício determinante, abstraindo ele, temos um colossal de sentimento e pensamento. E agora eu estou fazendo um estudo muito profundo sobre o aspecto da doença migratória, né? A adicção, doença migratória, tendo então a participação de uma origem primária, que não tem nome, que muitas vezes não será revelada, mas acessando as suas múltiplas origens, né? As ramificações de origem do vício. E é uma passagem muito curta, é uma página única. Eu vou ler com calma para vocês absorverem e eu vou destrinchar um pouco o entendimento dessa passagem. É a página 205 do livro Ventos e Horizontes, volume 2. O título é Quase Nada. Incrível silêncio noturno, profundo, desordens ordeiras, boas maneiras, nortes ao sul. Tão sutis são as graças das graças, em desgraças, as mangas arregaçadas, onde até o frio jamais aquece que a máxima daqui. Escolas vividas, escolas a viver. Talvez a mim vá conhecer, reconhecer. Toques serenos em negras noites claras, fortes raízes, ramos e flores. São perfumes,
cores, sabores. Simples andar, deixar entregar. A mãe e ao pai só há confiar. E a vida em Deus aceitar. Eu escrevo de forma enigmática, poética e disfarçada. No meu trabalho de escrita, que começou há 13 anos, nos primeiros cadernos eram vômitos desesperados, escritas, inclusive, louco de droga, ou naquela rebordose, né, de dias virado e tentando dormir. Então, ali iniciava um processo de tentativa, de resgate, de tentar me ver, juntamente, né, justaposto o aspecto de despedida, né, como um testemunho de morte. E a escrita foi amadurecendo, eu continuo escrevendo até hoje. Eu estou hoje com um caderno novo, que pode ser que vire o meu sétimo livro, né? O sexto livro já está na editora, que eu não sei ainda se vai virar livro ou não, porque eu estou fazendo ali retratações muito íntimas, muito profundas, de coisas que até então eu sempre trazia de forma poética, né? E essa passagem aqui, eu lembro, eu escrevia muito como agora, que são 11h30 da noite, mesmo que eu durma cedo, hoje eu acabei estendendo o dia, e eu lembro de passar madrugadas à luz de vela, incenso e chill out rolando no fundo, e mergulhado no caderno escrevendo, poetizando, né, desenhando, pintando, um real mergulho totalmente artístico. E nessa passagem aqui é o seguinte: incrível silêncio noturno. Isso era numa madrugada, o início da madrugada, né? Profundo. Desordens ordeiras, a bagunça, né? Sentimental e intelectual, tentando ordenar as boas maneiras, né? Uma conduta em busca das boas coisas. Nortes ao sul, foi a minha ida para Florianópolis. Tão sutis são as graças das graças. Ali mesmo, vivendo a perturbação, que eu estava num momento de angústia, eu ainda contemplava as graças, que inclusive é o que eu quis trazer para vocês. Dentro de todo o meu trabalho, por mais que eu retrate todas as dificuldades, às vezes alterado, colérico, sempre alegórico, lúdico, eu consigo viver as coisas plenas da vida, sabe? Da existência. Eu vivo muitas coisas boas. É que naturalmente, até pelo ofuscamento, né, dissimulado da doença migratória, eu me perco e acabo olhando só as coisas ruins. Então, ainda assim, eu contemplo as graças. Em desgraças, as mangas arregaçadas, fazendo da desgraça a manga dobrada, né? Uma simbologia muito comum de arregaçar as mangas e trabalhar. Onde até o frio jamais aquece que a máxima daqui. Era um período de frio em Florianópolis e ainda assim eu tinha o calor interno, né? Aquela chama vital, elementar. Escolas vividas, escolas a viver. Uma observatividade muito simples de coisas já vividas e outras para serem vividas. Talvez a mim vá conhecer. Então essa busca insaciável, incansável de tentar saber quem sou ou saber já quem eu não quero ser, né? E tentando me conhecer. E aí eu fecho, reconhecer.
Porque uma das coisas importantes também é você reconhecer o que você já é. Reconhecer também as suas conquistas, tá? Toques serenos em negras noites claras. Uma noite límpida, cheia de estrelas. Aqui eu não sei ao certo se eu menciono um aspecto de uma noite negra em lua nova, que assim não há o brilho da lua, mas eu fiquei em dúvida porque eu coloquei noites claras, e aí haveria o brilho da lua, né? Eu contemplo muito a lua, eu acho ela majestosa, assim como o sol e todos os aspectos da natureza. Fortes raízes, ramos e flores. Ramos é o meu sobrenome do meio. Eu adoro flores. Então é uma tentativa de resgate, né, da minha origem propriamente dita. São perfumes, cores, sabores, a vida sendo novamente observada e vivida, tá? Simples andar, deixar entregar. A necessidade de continuar a caminhada e a necessidade de entregar, porque muitas vezes o controle de um resultado, ele é sufocante, né? Torna-se obsessivo e muitas vezes não há controle sobre o resultado. É importante entregar. À mãe e ao pai só há confiar. Mesmo aqui sendo muito claro sobre mãe e pai, é uma representatividade simbólica aos orixás de cabeça, tá? E a vida em Deus aceitar. E novamente essa minha poética sobre a vida só existir por Deus e Deus só existir pela vida. Então, a vida e Deus aceitar. E assim foi esse momento. Hoje o meu trabalho ele está muito mais voltado aos aspectos relativamente técnicos, né? Principalmente pela minha formação em dependência química. Obviamente, em cima de toda a minha experiência sem interrupção, desde o momento que eu quis ficar sem uso de álcool e drogas até o dia de hoje. E o meu início, né, no curso de psicanálise e todo o meu berço que eu considero altamente cultural, filosófico e etc. Que para mim é, e é o que basta. E dentro dessas questões, a minha origem, ela é filosófica, ela é poética. E eu consigo hoje, eu diria transformar, mas não é transformar. Na verdade, é fazer uma interface propriamente dita entre toda essa sensibilidade artística, tá? E quando eu me refiro à arte, eu me refiro a todas as questões inexplicáveis que somente a arte explica. Eu tenho inclusive um vídeo sobre isso aqui. Eu não lembro o título, mas se você descer aí nos vídeos, você vai ver alguma coisa sobre arte e talvez seja esse. Se não, comenta aí, me chama, que aí eu procuro o vídeo. Eu inclusive falei isso nos 2 podcasts que eu participei sobre a importância da arte. Então eu começo e consigo entender, principalmente no trabalho que eu estou desenvolvendo, que a minha linha de trabalho hoje, né, ela já está com algumas características bem definidas, assim, né? Eu insisto, persisto e continuo hoje entendendo como tudo estar no sentimento. Ano passado eu fiz um estudo sobre as questões do sexo, esse ano eu comecei estudo sobre as questões do suicídio. Eu tive um despertar revelativo que me fez entender uma possível origem primária, né, oriunda, sem nome, no aspecto da migração.
entre outras questões que eu deixo aqui sempre em evidência, né, como importância no trabalho de entendimento do ser, né, o autoconhecimento real. Só que mais do que isso, é entender o que você consegue fazer, o que você está vivendo, o que você entende sobre estar ou não viciado. E todas essas importâncias, todos esses cuidados fazem com que eu encontre uma resposta de alegria com as pessoas que estão melhorando. Eu sempre digo, né, para as pessoas que me procuram, que têm interesse de fazer trabalho comigo, que primeiramente eu preciso entender o que ela entende daquilo, o que ela está vivendo, o que ela quer, para poder realmente trabalhar em cima disso. E aí, estando nisso, eu consigo então desenhar, né? A gente abre um mapa na mesa e começa a fazer algumas estratégias, algumas análises de risco, ver o nível, né, de conhecimento que a pessoa tem, qual momento a gente consegue entrar num aspecto um pouco mais profundo, né, até mesmo numa linha psicanalítica, mas não me colocando como tal, apenas por conhecimento, inclusive próprio, né, de muitos anos sendo analisado no caso, e hoje, obviamente, estudando e me aprimorando constantemente. E as pessoas estão conseguindo realmente encontrar as suas maneiras. Que é o que eu sempre digo, né? Aqui eu tento externalizar o máximo de honestidade que eu acesso para que você traduza e faça a sua própria verdade. E é interessante porque realmente as pessoas estão vivendo bem, até mesmo pessoas que não trabalham comigo, mas constantemente conversam comigo, que eu também faço questão de estar presente, elas também estão encontrando melhorias, sabe? E eu fico contente com isso. Eu fico contente por conseguir contribuir de alguma forma, tá? Desse meu jeito, que muitas vezes é totalmente maluco, que eu faço questão de deixar transparente assim também. E junto a essa transparência que eu faço questão, vem com todo esse alicerce, né? Essa fundamentação real, tá? Então é importante, talvez a tentativa aqui hoje nessa conversa com vocês seja em realmente tentar trazer um tipo de equilíbrio, porque eu tento, né, fazer licença poética, como eu disse para vocês, tento manter conteúdos mais serenos, só que as coisas vão acontecendo e eu vou sentindo, vou pensando, vou vivendo, vou trabalhando. Não tem um dia que eu não fale com uma pessoa nova, não tem um dia que eu não retome um assunto com alguém que já me chamou, os atendimentos, a minha frequência em grupos, os meus estudos, a minha, como é que eu posso dizer isso? A minha habilidade, vamos dizer assim, de estudar a vida, né? E estudar a mim mesmo, como eu já disse também aqui em alguns outros momentos. Se você quer realmente aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, descobrir alguma coisa, pare e olhe a vida. Tá tudo na vida. Tudo. Tudo. Mas para isso você tem que parar antes e olhar para você. Porque o que você vai ver na vida é um reflexo seu. Então você precisa primeiro conhecer você para poder olhar a vida. Mas, obviamente, se você começar a olhar a vida, você vai começar a olhar a si, tá? Então é um caminho realmente mútuo e possível. E, obviamente, essa é a minha verdade, que só vale para mim, lembrando que eu não sou dono de nenhuma verdade, tá? Repleto de falhas, de erros, defeitos. E ainda assim conseguindo viver coisas boas, tá? Então, para você que me acompanha,
eu nem me preocupo muito, porque as pessoas que me acompanham, elas se identificam com a solução, tá? Essa que é uma grande verdade. Mas eu vejo que eu posso melhorar e eu tô no momento de amadurecimento e eu tô trazendo vocês para amadurecerem comigo, tá? De novo, vocês na jornada de vocês, eu na minha e nós juntos, cada um na sua jornada, tá? Mas é uma jornada coletiva, né? De uma unidade, enfim. Então, sempre que eu tiver uma sensibilidade mais serena, assim eu compartilharei com vocês, tá? E hoje a ideia é essa, dizer sim que existe muita alegria após o uso de álcool e drogas ou de qualquer vício determinado como vício. Existe sim resultados bons e reais em redução, mas a redução exige muita atenção. Como eu já disse também em outros momentos, eu tenho um vídeo sobre isso. Muitos resultados reais em redução quando o estado já está deplorável e ainda assim encontra-se uma melhoria significativa. Remoções absolutas, que para mim ainda é o principal, para mim, tá? Mas cada um sabe a sua verdade e cada um tem a sua característica de adicção, se assim for. Então, acredite também. Se você em algum momento ficou em dúvida, questionou, e que bom, né, que você fez isso, porque uma das coisas que eu mais gosto de provocar aqui é que você questione, duvide e procure mesmo, sabe, o máximo de informação possível. Talvez, para a gente finalizar essa conversa, a ideia é essa. Existe sim muita alegria, muita felicidade, muita satisfação, muito prazer, inclusive, tá? Existe muito prazer sem uso de álcool e drogas, sem vícios migratórios, tá? Eu, às vezes, provoco e falo umas coisas aqui sobre algumas outras realidades, né, no aspecto da praça da dependência química, mas eu também já fiz alguns vídeos dizendo que eu acredito que tudo que há é para um bem, tá? E aquela pessoa que não se identifica comigo vai se identificar com outra coisa, ou aquele que não se identifica com outra coisa pode se identificar comigo, e também não é para sempre, pode ser por um período, pode ser por um período maior, pode interromper, voltar, pode ficar para sempre, enfim. Essas coisas a gente não sabe. Mas eu sei, eu convivo e eu tô vivendo isso de perto já há 11 anos, com pessoas vivendo maravilhosamente bem. Talvez até melhor do que eu, porque elas não são tão questionadoras. Elas consigam viver um pouco mais de aceitação e leveza, com certeza. Mas a relação também do que é viver bem ou viver mal também é relativo, né? Agora, para mim, no aspecto de somatórias acumulativas, eu vivo já muitos momentos melhores do que ruins. E as pessoas que estão comigo também, sabe? Vocês que estão comigo também. E essa é a mensagem que eu quero deixar hoje, tá? Realmente existe. Talvez de 10 vídeos que eu faça maluco, pelo menos um, se eu conseguir trazer um pouquinho mais de leveza e calma como esse, já dá uma equilibrada. Mas eu nem sei porque eu tô com todos esses cuidados também. Mas esses cuidados também faz parte de mim, né? Afinal de contas, eu sou muitas coisas. E eu também tenho esse momento. Eu achei importante tentar compartilhar um pouco mais de leveza. Eu vim mandando muito tomar no cu em alguns vídeos. Porque eu tava triste, que algumas pessoas faleceram.
foram internadas, os seus lapsos viraram recaídas e volta ao uso. E tudo isso porque é uma doença muito complexa. Não é porque as pessoas não estão tentando, é porque é difícil, cara. Porque e é difícil para quem convive, e é difícil para a própria pessoa, e é difícil para todo mundo. Mas ainda assim há solução, ainda assim há meio, ainda assim há vida plena e saudável. E existe mesmo, de verdade, vale a pena. Se não existisse, eu teria usado. Eu tô 11 anos sem usar, se não existisse, eu teria usado. Quando eu retrato aqui as dificuldades, seja ela qual for, independente do estado e do humor que eu esteja, é para transparecer que ainda assim vale insistir em ficar limpo, sabe? Que passado aquele momento de tormenta, posteriormente vem coisa boa. E a coisa boa perdura. Não é como uma dose de uma droga, de um álcool, de um vício, que rapidamente você tem ali um estímulo e depois acaba e você fica buscando desesperadamente. Não, limpo. Quando você atinge um estado de felicidade, você fica nele. Obviamente, pelo ciclo da vida, ele passa, mas você tem muito mais condição de fazer repetir e de ter outro, ou, sabe, continuar feliz por um período, ou ter uma oscilação de humor que não mexa na sua estrutura já de felicidade e de conquista. E é essa a grande verdade, sabe? Eu achei, no final do vídeo com vocês, eu achei que eu queria dizer, é isso. No final das contas, eu, novamente, como objeto de estudo, sou um reflexo próprio disso, porque, poxa, se eu estou aqui transparecendo diversas dificuldades e também compartilhando alegrias, sensibilidades poéticas, artísticas, filosóficas, etc., é porque vale a pena ficar limpo, mano. Essa que é a real, cara. Sabe? Então é isso, que hoje eu possa atingir no seu coração e na sua mente, para que você sinta no seu corpo, sim, a verdade em conseguir ficar sem o vício, tá? E descobrir a sua maneira para fazer isso acontecer. E compartilhar com as pessoas que também gostam de você e que você gosta, sabe? Ou ter essa conquista internalizada para você e fazer disso algo também bom. É isso. Hoje é isso. Então, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu?